Olha só, gente, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Brasília com a principal missão de destravar a PEC da transição, mas a formação do novo ministério também está entre as prioridades. O ex-presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, sondado para ser ministro da Defesa, já foi cortejado pelo atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro. O atual vice-presidente e senador eleito, Hamilton Mourão, avaliou positivamente a possível ida de José Múcio para esse ministério da Defesa. Lula incluiu o ex-prefeito e ex-ministro Fernando Haddad em reunião com o MDB que aconteceu ontem à noite. Haddad é o mais cotado para assumir o Ministério da Fazenda no novo governo. Fazer só uma parte aqui, o nosso Cristiano Vilela divergindo frontalmente disso. Além de Haddad, outros nomes dados certos no governo Lula são Simone Tebet no Ministério de Desenvolvimento Social, Marina Silva no Meio Ambiente e o governador da Bahia, Rui Costa, na Casa Civil. Serrão, eu queria uma avaliação sua sobre esse nome de José Múcio para comandar o Ministério da Defesa, por favor. Olha, na verdade, vou ser curto e grosso. Qualquer um pode ocupar o Ministério da Defesa no governo do PT. Eles já definiram que tem que ser um político e a missão dele já está bem claramente definida pela turma lá de trás do bastidor, que é José Genuíno. Vão mexer na estrutura curricular de formação das Forças Armadas. Esse que vai ser o grande embate. Será que os generais vão aceitar isso? Toda vez os generais dizem que não aceitam, fica aquele papo, isso aí jamais vai acontecer. Não existe em história, não existe em política a figura do jamais vai acontecer. A não ser que você garanta que você vai oferecer uma reação muito forte e enérgica para impedir que isso vá acontecer. E isso tem chance de, no mundo real, realmente ocorrer? Essa é sempre a dúvida que paira. Então, as más intenções do PT em relação à área militar são totais. Repito, essa proposta, quando eles soltam aí o factoide de que podem criar uma Guarda Nacional, que inclusive é a Guarda Nacional que interessa aí a turma do Foro de São Paulo e para atender a América Latina, isso aí já é o sinal de destruição, desmonte e desprestígio das Forças Armadas. É como aquela história, o último general que ficar vai ter que apagar a luz. Já lancei a maldição aqui. Em breve, se isso acontecer, muitos militares é que vão ter que sair à rua para pedir o apoio do povo para socorrê-los. Não deem mole, porque isso pode acontecer. Cristiano, hoje cresceram as especulações de Geraldo Alckmin, possível ministro da Fazenda. Cada dia a gente vai vendo aí uma possibilidade. Cada mergulho um flash. Um dia Alckmin, enfim. Como é que você está vendo hoje, terça-feira? Olha, eu vejo que é justamente para que não se tenha ainda a solução, se joga nomes, se sente de que forma as forças políticas e as forças do mercado, as forças da sociedade reagem com relação a cada nome. Eu vejo que Alckmin, se por um lado é um nome que seguramente o mercado vai gostar muito mais do que Fernando Haddad, por outro lado, de fato, como é vice-presidente da República, é um nome que é indemissível, vamos dizer assim. Isso. Então, fica numa pasta sensível como a pasta da Fazenda, talvez não seja o melhor posto. Mas veja bem, então já vem primeiro com Haddad, depois com Alckmin, e eu vejo que aí vai acabar vindo um Tércios que pode ser um Alexandre Padilha, pode ser um Jacques Wagner, alguém que seja um petista, mas que seja um petista mais palatável, um petista que dialogue com mais fluência com o mercado e com os outros atores da sociedade. Ou um banqueiro, né, pô? Tanto banqueiro que apoiou o PT aí na eleição, não tem nenhum banqueiro querendo ser ministro da Fazenda do Lula. Que estranho isso, né? Na sexta-feira o presidente da Fiesp estava cotado, né? Segunda-feira o nome de Fernando Haddad ficou mais ventilado e hoje o de Geraldo Alckmin. Constantino, qual é a sua cartada, o seu palpite? Paulo, o meu palpite é de que o PT não vai colocar alguém como Alckmin, algum tucano, nessa pasta. Ele não vai abrir mão do comando da economia com a sua visão, com a sua impressão digital desenvolvimentista, irresponsável, heterodoxa e por aí vai. Veja que
Guido Mantega foi o ministro mais longevo do PT. A gente tem que lembrar disso, né? Quando eu lembrei aqui, o nosso querido colega Piperno teve uma crise de amnésia. Ele nem lembrava mais da existência do Guido Mantega, que estava na equipe de transição. Saiu a tempo de não estourar a condenação dele e do Luciano Coutinho, né, por improbidade e tudo, no colo da equipe de transição. Mas ele estava, porque ele é o economista do PT, assim como o Aloysio Mercadante, o bigodudo está sempre lá, papagaio de pirata. O Alckmin fala alguma coisa, está o Aloysio Mercadante atrás olhando. Então, achar que vai ter o controle, o comando da chave do cofre, os tucanos, em vez dos petistas, é não conhecer muito a essência do PT. Eu vou ficar bastante surpreso se for o Geraldo Alckmin. Eu não vou ficar surpreso, como ficaria o Cristiano, se for o Haddad. Mas, Constantino, um ponto. A campanha não era baseada numa frente ampla? Não foi vendido isso para as pessoas? Estamos falando aqui de promessas, né? Acreditou quem quis, né, Paulo? Armínio Fraga, Helena Landau, Henrique Meirelles e João Amoedo. São os 4 cavaleiros do Apocalipse que acreditaram nessa piada, né, de mau gosto. Aí a imprensa, claro, Verinha, Miriam Leitão e companhia. Veja, a frente ampla nada mais é do que a turma que quer participar da divisão do butim. É só isso, né? E esses tucanos acharam que na divisão do butim eles ficariam com o comando da economia. Agora, por que eles acharam isso? Eu não sei. Eu não sei, porque eu entrevistei o Henrique Meirelles e ele disse, existem 2 Lulas. Eu falei, por que você não perguntou antes? Né? É uma coisa que qualquer pessoa com bom senso pensaria. Bom, já que existem 2 Lulas, deixa eu perguntar assim, qual vai ser o Lula para eu saber se eu dou meu apoio ou não? Antes. Não, ele se joga no abismo, no escuro, achando que o Lula certo vai agarrá-lo. Quer dizer, é uma turma irresponsável cá entre nós. E qual vai ser o Lula que vai escolher o ministro da Fazenda? De novo, hein? No meio de tanta gente do mercado financeiro, tanto rentista, tanto banqueiro que apoiou o PT, não apareceu um nome para o Ministério da Fazenda. É um dado assustador. Podia botar o André Esteves, né, para ser logo ministro. Esse é um ponto. Bom nome, hein? Bom nome. Eu queria trazer, buscando entender onde é que essa frente ampla vai estar, né? Se ela não estiver posicionada na principal área, que é a área econômica, ela vai se posicionar onde? Olha, é uma tradição dos governos petistas, isso no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito local, com que determinados postos estratégicos fiquem com os representantes do partido. Então, eu nunca vi, né, um governo petista, por exemplo, que desse a área social, e aí a gente fala do desenvolvimento social para Simone Tebet e tudo mais, eu nunca vi um governo do PT que desse a área social para um partido aliado, especialmente Simone Tebet, que é um nome que sai também como uma pré-candidata em 2026, é natural. Então, eu não vejo o PT fazendo esse tipo de partilha tão igual, né, tão igualitária. Eu vejo o PT partilhando cargos, sim. Agora, ciência e tecnologia, Ministério das Comunicações, outros postos que, na visão do partido, não sejam tão estratégicos. Ministério da Fazenda, o presidente eleito já deixou muito claro a intenção dele em fazer uma dobradinha. Um petista na Fazenda e alguém mais ligado ao mercado no Ministério do Planejamento. Agora, eu tenho uma ideia boa, dar uma sugestão baseada nessa do Constantino, que indicou o André Esteves. Lá no BTG tem alguém mais preparado até, Constantino, que o André Esteves. É o Nelson Jobim. Já foi ministro do Supremo, já foi ministro da Defesa, já foi tudo, já foi ministro da Justiça, já foi, agora é comandante jurídico do banco, é banqueiro. Então, esse daí podia ser fácil o ministro da Fazenda do PT, Nelson Jobim.